O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos. Amados irmãos e irmãs, vocês todos aqui presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Avanhandava, você também que reza conosco, seja através do nosso canal no YouTube, seja através da Rádio Liberdade FM. Nós estamos neste dia 28 de maio, quarta-feira desta sexta semana da Santa Páscoa, nos preparando para que neste final de semana a gente celebre a Ascensão do Senhor, coroe Nossa Senhora no dia 31, coroando assim o mês a ela dedicado. E como é próprio de mãe, sempre mãe prepara coisa para o filho, não é? Dia 31 a gente dorme com o mês mariano e dia 1º a gente acorda no mês do Sagrado Coração de Jesus. A mãe prepara o mês do filho. E justamente neste dia eucarístico, onde de maneira toda especial, Maria e José vão nos conduzindo para Jesus na palavra e na Eucaristia, Jesus diz no Evangelho uma frase preciosa: eu tenho ainda muitas coisas para dizer a vocês. Quantas coisas Deus também tem a dizer para você e para mim hoje? E a pergunta que eu me faço e lanço também para vocês é se nós realmente estamos dispostos a ouvir o que esse Deus tem a me dizer. Nós ouvíamos São Paulo pregando para os pagãos e ele se aproveitou daquele altar escrito ao Deus desconhecido para dizer: pois bem, esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu conheço e é ele que eu anuncio. Mas nós não podemos aplicar a nós isso. Há 2000 anos nós conhecemos Jesus. E há 2000 anos ele deseja que no altar do meu e do seu coração esteja escrito o nome dele. E não outros tantos nomes que vão se amontoando sobre o altar da nossa vida. Os falsos deuses, os ídolos que nós vamos criando, os ídolos do ter, do ser, do prazer, do possuir, o ídolo da vaidade, da mentira, da maldade, o ídolo do nosso próprio eu, que muitas vezes quer se tornar o próprio Deus da nossa vida. Será de fato que no altar do santuário do nosso coração, só Cristo está sentado sobre ele? Eu dizia isso hoje
na manhã do dia eucarístico, né, na visita ao Santíssimo, que o próprio altar da Santa Missa é uma imagem daquilo que deve ser o coração de cada ser humano. Observem, a Virgem Santíssima, São José, os santos, os anjos, rodeiam o altar, mas nenhum deles vai sobre o altar. E se colocássemos ali, sobre o altar, uma imagem de Nossa Senhora, ela seria a primeira a dizer: me tirem daqui, eu não quero roubar o que é do meu filho. E quantas vezes nós, que temos os ouvidos vagarosos para ouvir a palavra de Deus, mas ligeiros para ouvir a palavra do mundo, vamos colocando sobre o altar da nossa vida toda espécie de ídolos e falsos deuses, e aos pouquinhos a gente vai colocando Jesus da Eucaristia mais para lá, mais para lá, mais para lá, e quando a gente menos se dá conta, nós entregamos ao diabo o altar que no batismo foi consagrado para ser casa do Espírito Santo. Romper com o mal, escolher Cristo todo dia, essa é uma missão que vai durar para nós a vida inteira. Se nós olhamos a história do povo de Deus, desde que saíram do Egito até hoje, a idolatria foi sempre um pecado que os acompanhou e muito. E continua. Eu sei quais são os ídolos que vão querendo roubar o lugar de Cristo na minha vida. Cada um de nós sabe. Para o povo de Israel era um bezerrinho de ouro. E para você? E para mim? O que é que anda ameaçando o lugar único de Cristo no meu altar, no seu altar, no altar da sua casa, da sua família? Tenho muitas coisas a dizer-vos, diz Jesus. E talvez hoje a principal das coisas que ele deseja dizer a vocês e a mim é justamente isso. Me devolve o seu coração que há muito tempo você tirou de mim. Devolve para mim, que morri por ti, o coração que desde o teu batismo é meu, mas você foi alugando ele para os outros. E devolver o coração a Cristo e dizer para ele: aqui somente o Senhor é Rei, é a receita para sermos felizes. Vocês nunca viram um império ter dois reis, um país ter dois presidentes, um estado ter dois governadores, um município ter dois prefeitos? Mas quantos imperadores mandam aí dentro de você e de mim? Um coração tão pequeno, com tanta gente diferente mandando, e muitas vezes o único que tem autoridade para mandar, não sobra espaço para ele. Quem se enche com a palavra do mundo não tem ouvido para ouvir a voz de Cristo. Maria tem. Por isso ela é a primeira a nos ensinar a ouvir Jesus. E com ela São José, um homem que nunca disse sequer uma palavra para não perturbar a palavra de Deus. E eu não tenho dúvidas, no altar da casa de Nazaré, Jesus sentava à mesa e Maria e José sentavam ao lado, para não roubar o lugar do menino. A vida de Maria e de José foi uma vida que, como os planetas que ficam girando ao redor do Sol, Maria e José passaram uma vida inteira girando ao redor de Jesus. Nunca nós veremos em todo o Evangelho José separado da mãe e do menino. Nós nunca veremos Maria separada do menino, nem na hora da morte. Aos pés da cruz de Jesus estava de pé sua mãe.
A vida de Maria e José é uma vida empenhada por causa de Cristo. E passaram grandes dificuldades, mas o final foi feliz. Maria sonda ao céu em corpo e alma, e José, que teve a morte mais feliz do mundo, morreu nos braços de Jesus e Maria. Quem vive com Cristo viverá a eternidade com Ele. Peça hoje ao Espírito Santo que limpe o seu ouvido e o meu, para ouvirmos as muitas coisas que Jesus nos diz. E que Maria, juntamente com São José, façam uma faxina boa no santuário do nosso coração e expulsem de dentro dele tudo e todos que desejam roubar o lugar único de Jesus Cristo, que nos ama e nos ama com amor eterno. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.